Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre ICMS, um dos tributos mais não compreendidos por nós, estudantes do direito tributário. Por incrível que pareça, para iniciar o vídeo é importante que a gente esclareça qual é a dinâmica do ICMS. O ICMS é um tributo que tem uma regra de não cumulatividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é possível cumular a cobrança do ICMS por toda a cadeia. E você pode se beneficiar do tributo que foi pago na cadeia anterior à sua. Em linhas gerais, se eu compro uma mercadoria e essa pessoa que me vendeu a R$100 para facilidades, imaginemos que o tributo é 10%, ela pagou R$10 de ICMS. Eu vou vender a 200 agora, eu vou pagar os mesmos 10%, seriam R$20, mas já existem R$10 recolhidos do ICMS na cadeia e, portanto, eu vou poder aproveitar o crédito do ICMS para a venda que eu vou realizar. Desse modo, respeita a não cumulatividade. Tivemos dois julgamentos bem interessantes sobre ICMS, um proferido pelo STJ e o outro proferido pelo STF. O julgamento do STJ entabulou o tema número 1182. O tema número 1182 trouxe uma dinâmica bem confusa de aplicação da dinâmica do ICMS. O ICMS para o tema julgado pelo STJ não comporta mais benefício de exclusão da base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Fala em grego, né? Daiane, fala em grego. Fala grego. Pois bem, então vamos lá. Na base de cálculo dos tributos de imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, daquelas empresas que comportavam benefícios fiscais, portanto, no ato do pagamento do ICMS, ela tinha alguma regra que diminuía a tributação, ela trazia como reflexo a diminuição também do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso deixou de acontecer. O ICMS, que tem regra de benefício fiscal, ele agora não sofrerá nenhuma redução do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso quer dizer o quê? Que o produto volta a ficar mais caro para o consumidor. Mais uma vez, quando nós entabulamos uma regra de benefício fiscal, ele traz em seu contorno alguns parâmetros. Muitas vezes um benefício fiscal para ser concedido, ele traz a necessidade do empregador manter ativo o vínculo de 1.000 funcionários com carteira assinada, recolhimento de FGTS, contribuição previdenciária. Essa é a contraprestação para eventuais benefícios fiscais. Não entrando na seara dos amigos do rei, não entrando na seara da dificuldade de se conseguir o benefício fiscal, o importante é que as regras do jogo sejam mantidas. Quando nós não temos regras do jogo respeitadas, nós montamos um cenário tributário de absoluta inconsistência e instabilidade, afastando mais uma vez o público empresariado, o público conglomerados econômicos, de trazer uma atividade econômica ativa naquela determinada região. E aí, nós entramos então no segundo critério. Nós estamos em sede de governo federal, mexendo na administração dos governos estaduais. As concessões de benefício fiscal são concedidas pelos governadores dos estados. E por razões lógicas. Porque ele precisa fomentar a atividade econômica no seu estado, porque ele precisa trazer um desenvolvimento pontual para uma atividade econômica no seu estado, ou porque ele precisa simplesmente trazer rentabilidade e moeda circulante dentro do seu estado. Então, quando ele faz isso, ele tem esse objetivo, e ele conseguiu. Ele trouxe o empresário para a sua região, fez a implementação da sua atividade econômica e, trazendo isso, ele assinou os termos do benefício fiscal, trouxe os empregos, trouxe o investimento. E assim, o empresário então cumpriu a sua contraprestação. E vem agora o governo federal e traz a realidade de que nenhuma daquelas regras vai ser respeitada pelo governo federal. Nós estamos mais uma vez falando daquela tão pejorativa pauta fiscal. Não é de agora que essa discussão se trava entre os entes públicos, mas nós precisamos de segurança jurídica. A decisão do STJ trouxe, ao meu ver, muito mais litigiosidade ao ICMS. O ICMS, então, passou a ser um tributo agora que, apesar de todo o regramento que ele tem,
formulado por cada ente estatal ainda vai passar a sofrer influência direta do governo federal. Então agora o governo federal legisla para os regramentos do ICMS em âmbito federal. Imagino que aqui a gente consegue até visualizar alguma confusão de competências, uma confusão de legislação que verse sobre um tema tão sensível quanto o ICMS. E eu deixo de fora toda aquela pauta do ICMS-ST. Isso a gente vai tratar em outro vídeo, com muito mais detalhes, porque ele merece todo esse regramento. O ICMS-ST, para nós tributaristas, ele é um tributo que nós precisamos conduzir porque não conseguimos deitar na BR. Não tem o que fazer. É necessário conduzir aquela loucura. E assim, saindo um pouquinho do tema 1182 do STJ, nós tivemos o julgamento de uma ADC, número 49 no STF. Essa ADC tratou também sobre o ICMS. Mas dessa vez, eu imagino que foi um tiro no pé de quem judicializou a ação declaratória de constitucionalidade. Salvo engano, foi o Rio Grande do Sul. E isso em razão de grande fluxo de transferências de produtos e materiais de uma matriz para uma filial, de um empresário em uma unidade que ele tem venda em um estado para outro estado que esse empresário tem vendas também sendo realizadas. Essa transferência de mercadorias significa, no mundo real, uma transferência física de mercadorias. Eu tiro a mercadoria de um estado, levo para outro estado, mas ela continua sendo minha. Os estados sempre quiseram tributar o ICMS dessa operação, transferência física. Para que vocês entendam, a polêmica era tão grande que os empresários têm alguns memes que dizem assim: se eu levar para fora da minha loja para fazer exposição e depois trouxer de novo da calçada para dentro, já paga o ICMS? E havia discussão. Para que vocês não tenham dúvida da loucura que é o ICMS, já se cobrou ICMS sobre mercadorias que eventualmente tivessem sido furtadas, porque houve movimentação de mercadoria. Então, furto de mercadoria é movimentação, e em linhas gerais, para os estados, o que eles queriam era tributar até isso, até o furto. Movimentou, vou tributar. Nós precisamos, então, de algumas demandas judiciais para que se fosse declarado que a movimentação que tributa o ICMS não é a movimentação física, mas a movimentação jurídica. Então, tem que haver mudança de titularidade. E o Rio Grande do Sul, na ação declaratória de constitucionalidade número 49, tinha a intenção de ver declarada a constitucionalidade da cobrança. Isso porque naquela região existe grande tráfico de bovinos, que saíam de uma fazenda para outra, e essa transferência de bovinos eventualmente poderia gerar, por exemplo, a cobrança do ICMS. Essa discussão, então, pairou no STF e restou decidido a favor dos contribuintes. Eles reafirmaram a jurisprudência dos tribunais de origem de que a cobrança do ICMS só deve existir quando há a transferência jurídica da propriedade do bem. E assim nós passamos a ter uma declaração com efeito erga omnes, então uma declaração que vale para todos, no sentido de que o ICMS não pode ser cobrada por mera circulação física de mercadorias. Isso, pelo que parece aos que olham um julgamento como esse, trazem uma realidade de que, enfim, chegamos no final da litigiosidade do ICMS. Mas não, agora eu vou fazer um elo de ligação entre a alta capacidade de litígio dos processos judiciais. Perceba que essa declaração faz com que diversos contribuintes passassem a ter o direito de cobrar o que pagaram indevidamente dos últimos 5 anos do ICMS relacionado a transferências físicas de mercadoria, transferência entre filiais. E aí surge um ponto de litigiosidade. Além disso, surgiu um segundo ponto de litigiosidade, que é algo que nós já chamamos a atenção para os empresários há muito tempo. Quando se cobrava esse ICMS de mera transferência de mercadorias de um estado para outro, o que se fazia era uma verdadeira confusão, porque o ICMS é um tributo estadual. Quando se cobra no destino o tributo novamente, é um outro ente tributante cobrando ICMS. E o que acontece com aquele crédito presumido da cadeia da não cumulatividade? Se eu já paguei no estado de origem onde a mercadoria estava, uma parcela do ICMS. A nossa discussão levava a crer de que a parcela paga de antecipação do ICMS do estado de origem deveria ser restituída,
porque o fato gerador, venda da mercadoria no Estado, não aconteceu. Não aconteceu. Então, aquela parcela deveria ser restituída, ou no máximo aproveitada dentro da conta fiscal do contribuinte que gerisse as parcelas de CMS de outras mercadorias. Mas esse nunca foi o ponto defendido pelos Estados. O Estado entendia que aquela parcela de CMS paga no Estado de origem, quando você fez uma transferência da mesma titularidade, ela era simplesmente perdida. Botava na conta do perdido, você pagou, não vai restituir, não pode aproveitar, e essa não era a dinâmica que entendemos ser mais razoável. O julgamento da ADC, confirmando que não há campo de incidência, o ICMS, transferência da mesma titularidade, trouxe a possibilidade de restituir essas parcelas. Mas, como nós sempre alertamos a vocês, empresários, no momento de prospecção, no momento de atendimento, explicamos para vocês, os julgamentos tributários, eles são carregados de um conceito político. E o que foi feito, portanto, no julgamento da ADC? O Supremo Tribunal Federal declarou a modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos para quê? Todos aqueles contribuintes que já judicializaram a demanda até a data da publicação do julgamento vão poder restituir os 5 anos anteriores ao julgamento, os 5 anos anteriores ao protocolo das suas petições judiciais ou petições de defesa administrativa, e assim também não precisarão pagar daqui para frente. E a modulação foi muito cruel com quem não protocolou demandas judiciais ou administrativas, porque a modulação do Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade da ADC e confirmar o entendimento firmado em instâncias inferiores, o Supremo modulou os efeitos para que os estados, por mais que não possam cobrar ICMS de meras transferências, poderão ainda fazer as cobranças até 2024. E somente lá eles terão que se adequar à decisão do STF. Veja que dicotomia. Você, empresário, que protocolou a demanda, não vai ser mais cobrado até 2024 e terá o direito de restituir as parcelas dos últimos 5 anos, da data do seu protocolo. E você, empresário que não protocolou a demanda, vai ter que concorrer com esse, que não paga mais o ICMS nessas modalidades e terá restituição tributária pagando o ICMS. Porque a você, apesar da declaração de inconstitucionalidade da cobrança, você está obrigado a pagar até 2024. Só lá em 2024 é que todos ingressarão na mesma seara de cobranças tributárias. Então perceba que, ao resolver um problema tributário, é muito comum que o nosso judiciário crie outros problemas de desigualdade e desequilíbrio tributário. E aí, chama a atenção mais uma vez. Você, empresário, não durma no ponto, não perca o bonde. Ele vai passar e na hora que você tiver o direito reconhecido, você terá um diferencial comercial. Você terá preços diferentes, você terá condições de concorrer com o seu concorrente de forma desleal. Você se antecipou, você ouviu o seu advogado. Então, por isso, essa dicotomia, esse desequilíbrio gerado por esses 2 julgamentos, vão gerar vários outros temas de litigiosidade. Nós estamos agora analisando o inteiro teor desse julgado, considerando que eventualmente ainda existirão alguns embargos de declaração, para que nós possamos passar o melhor cenário para vocês, empresários, principalmente aqueles que já judicializaram conosco as demandas relacionadas à não cobrança de ICMS de transferências físicas, que não tem liame de transferência jurídica. E da mesma forma, várias outras teses estão pendentes de julgamento. Assim que toda essa discussão for finalizada, nós voltaremos aqui e entregaremos a vocês mais conteúdo gratuito e selecionado para que vocês possam se atualizar e vocês possam a cada vez mais se profissionalizar na sua atividade econômica. Entenda, você empresário, você precisa sair do cenário onde você ainda não é um empresário profissional. O Brasil não tem espaço para empresários não profissionais. É necessário se antecipar. Tudo bem? Então, se esse conteúdo foi importante para vocês, se inscrevam, compartilhem, divulguem esse material. E no mais, quando nós finalizarmos esses julgados, estaremos de volta aqui atualizando todos vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.